Ó, sabadão, falando aqui em dicas culturais, o espetáculo de teatro São Paulo com Regina Braga tá de volta com uma nova temporada, agora no Teatro Itália Bandeirantes. A gente acompanha aqui a entrevista feita pela Gabriela Maier. Fala, Gabi. Espetáculo teatral São Paulo com Regina Braga está de volta à capital paulista a partir da próxima sexta-feira, dia 5. O Teatro Itália Bandeirantes vai receber a peça estrelada pela atriz Regina Braga, que a gente tem o prazer, inclusive, de receber aqui. Já vou dando o spoiler: o roteiro escrito pela própria Regina traz a paixão dela por São Paulo. Os ingressos já estão à venda, então vou deixando o convite antecipado aqui. Custam R$ 90 inteira, 45 a meia entrada. E a compra é pelo site teatroitaliaoficial.com.br. No fim, eu repito todas essas informações para deixar o convite completo. Vamos conversar um pouquinho com a Regina Braga, que está aqui, dando a honra da presença dela aqui para os ouvintes da Band News FM. Um prazer conversar com você, Regina. Muito bem-vinda. Prazer é meu, Gabriel. Prazer é todo meu. Bom, eu quero começar com isso que eu falei na abertura, dessa sua relação com São Paulo. Você pode contar um pouquinho por que trazer São Paulo para essa montagem? Olha, por que trazer São Paulo? Porque há alguns anos atrás eu li um livro do Roberto Pompeu de Toledo que chamava São Paulo, Capital da Solidão. E esse livro me marcou muito, sabe? Eu sou de São Paulo. E eu sempre tinha aqueles estereótipos de São Paulo, uma cidade esquisita, uma cidade cinza, uma cidade triste. E, de repente, esse título, Capital da Solidão, bateu exatamente com todos os estereótipos de coisa triste, ruim, que eu tinha de São Paulo. E eu lendo o livro, conhecendo a história da cidade, eu comecei a mudar minha relação afetiva com a cidade, sabe? Eu comecei a conhecer os lugares, a saber o que aconteceu antes. E eu fiquei tão impressionada com a história da cidade, que é uma história tão pouco conhecida, uma cidade que ficou isolada do Brasil durante 4 séculos. Era completamente isolada. O Brasil já existia e São Paulo não existia até o final do século XIX. E, de repente, essa transformação tão grande em tão pouco tempo, sabe, esse gigantismo que tomou a cidade, eu fiquei muito espantada com tudo isso e fiquei sonhando de fazer um espetáculo, mas eu achava que ia ser muito difícil, que era melhor talvez um documentário. Mas acontece que os anos foram passando e eu fui colecionando coisas sobre a cidade, porque aí eu comecei a ler mais, e eu anotava. Quando eu vi, eu já tinha um material para fazer uma tese sobre São Paulo, sabe? E aí eu resolvi fazer, eu já tinha um grupo de músicos com quem eu já tinha trabalhado e tinha dado muito certo. Aí eu resolvi fazer esse espetáculo musical e poético sobre a cidade, que deu muito certo, e que eu estou voltando com essa estreia agora no Teatro Itália Bandeirantes, ambos, Teatro Itália e TV Bandeirantes, que eu tenho uma relação já bem antiga. Teatro Itália, já fui muito feliz lá, desde os 18 anos de idade, e a Bandeirantes, onde eu fiz a primeira novela da minha vida, que foi Meu Pé de Laranja Lima. Então, eu estou me sentindo em casa e bem amparada. Que legal ouvir isso. E você foi falando, eu fui pensando, né? Curioso, porque às vezes quando a gente está trabalhando em uma pesquisa, a gente tenta se distanciar do objeto, ainda que eu acho que isso seja muito difícil. Mas quando a gente está falando de uma pesquisa para arte, pelo contrário, né? A gente vai criando vivências que sustentam essa nossa relação com o nosso objeto de pesquisa. E no seu caso, pelo que você está contando, foi assim, né? Você se aproximou de São Paulo. Você vai transformando, né, a sua relação, não é? Uma coisa que era... e aí eu comecei a entender, quer dizer, não é que mudou, eu continuo achando São Paulo uma cidade difícil, uma cidade esquisita, mas eu acho engraçado, sabe? Eu vejo beleza nesse cinza, sabe? Nessa esquisitice, né? Essa esquisitice. E fui percebendo que, mesmo não sendo originalmente de São Paulo, eu fui ficando paulista, sabe? Hoje eu me considero totalmente paulista. E você falou dessa banda, dessa preparação também, pensando na musicalidade, né, dessa história que você está contando. Como é essa relação com a música e como que a banda participou dessa construção?
Olha, a gente começou a se encontrar uma vez por semana, isso é porque eu tenho um prazer enorme em música, em estar com músicos e cantar. Então, a gente começou a ensaiar um repertório. No começo, nós começamos a juntar músicas paulistas, que a gente considerava músicas expressivas de São Paulo. E são tantas, Gabriela, são tantas. E aí não parava mais, sabe? Aí houve a obra inteira do Tati, a obra inteira do Wisnik, sem contar os antigos, o Adoniran, André Abujanra. Não, e tem tanta gente boa, sabe? Então a gente começou a estudar a música paulista. E de repente, nós nos apaixonamos por umas 40, 50 músicas, sabe? Então tinha de tudo. E ficamos cantando essas músicas, e aí, na montagem do espetáculo, é que foi feita a seleção. Claro que muita coisa boa caiu, porque não dava tempo, né? Porque o espetáculo é recheado de músicas, e aí a gente foi fazendo a seleção, e agora o espetáculo tem o quê? Tem umas 15 músicas, digamos, mais ou menos. Uhum, eu ia até te perguntar se tinha a Dona Irã, você já adiantou aí que tem. A Adoniran e Vanzolini são, digamos assim, os nossos clássicos. Não, o nosso clássico de todos são as músicas que vêm mais com o espírito sertanejo, que eu nasci naquela serra, num cantinho, né? Esse é o clássico dos clássicos paulistanos. Paulistano é de São Paulo. E tem muita coisa moderna também, muita coisa de agora, sabe? Muita coisa boa dos compositores de hoje. E tem também de alguns compositores que não são de São Paulo, mas que falam de São Paulo muito. Por exemplo, tem um samba lindo, um samba enredo, do Silas de Oliveira, que é assim o rei do samba enredo, e ele fez um samba sobre São Paulo, cantado pela Dona Ivone Lara, que a gente acha muito engraçado. Então, esse samba entrou no espetáculo também. E tem Chico César. Bom, Chico César a gente já considera um paulista, né? Como Tom Zé também é considerado um paulista, entende? Então, todos, como diz o Wisnik, uma das principais maneiras de ser paulista é ter vindo de outro lugar, é não ser de São Paulo, né? Então, todos esses que vieram, como eu, também estão representados nesse espetáculo. Isso de fato é muito forte em São Paulo. E vocês já tiveram, né, uma temporada com um público grande, muito bem sucedida. Que retorno vocês tiveram dessa primeira temporada e o que vocês trazem dela para a segunda? Gabriela, a gente fez essa primeira temporada em janeiro, comemoração do aniversário da cidade. A gente fez no Teatro Unimed e foi muito boa. E a gente acabou com a casa lotada, as pessoas querendo entrar e a gente não tinha mais ingresso. E eu tive que sair de lá porque eles já tinham um contrato com outra companhia, que já tinha estreia marcada. Então a gente não pôde, apesar do sucesso, a gente não podia prolongar a temporada lá no Teatro Unimed. Então o convite para vir para o Teatro Bandeirantes foi maravilhoso, sabe? E nesse tempo também eu procurei manter o espetáculo, a gente tem feito ensaios, entende? Para manter o espetáculo vivo. E foi uma grande alegria poder fazer essa reestreia e atender a demanda que a gente viu que estava tendo na primeira temporada. Muito legal. Bom, a gente fica muito feliz de ter a oportunidade agora de ver de novo ou pela primeira vez esse espetáculo. Vou deixar mais uma vez aqui o site para compra dos ingressos, teatroitaliaoficial.com.br, teatroitaliaoficial.com.br, o espetáculo São Paulo com Regina Braga. Regina Braga, atriz, obrigada, viu, pela gentileza de dedicar aqui um pouquinho de tempo aos ouvintes da Band News FM, contar um pouco e deixar uma palhinha também para os ouvintes ficarem instigados a buscarem o espetáculo. Muito obrigada. Obrigada a você, Gabriela.